problema técnico e tive que sair e voltar a entrar. Boa noite a quem me assiste no Show de Ideias. Eu vou pedir para irmos todos para a página da Afroidentidade para podermos receber a nossa convidada. Olá, Raquel. Muito boa noite. Eu vou voltar a pôr a música que estávamos a ouvir. Eu tive aqui um problema técnico, mas acho que já ficou super resolvido. Para a estreia é sempre bom ter qualquer coisa para nos testar a resiliência. Boa noite, Nayal, bem-vinda. Ora, vamos lá. Confirmem-me, por favor, se conseguem ver-me e ouvir-me em perfeitas condições. Digam-me só qualquer coisa aí, Raquel, Dani, Elvira, Nayol. Conseguem ver-me e ouvir-me? Conseguem ver-me? Boa noite, Zani. Boa noite. Conseguem ouvir-me e ver-me? Alguém consegue confirmar-me? Sim? Obrigado, Zani. Obrigado. Então, sejam muito bem-vindos. Eu chamo-me Xiomara Tomás e estamos no primeiro dia de trajetórias desta temporada. E a minha função aqui é monitorizar este quadro no sentido de trazermos em evidência histórias que possam impactar de forma positiva outras vidas. E hoje eu tenho como convidada uma pessoa que me é especial e que eu acho que tem uma história que pode ser inspiradora para quem nos estiver a ouvir. Por isso eu vou pedir que vocês convidem os vossos amigos a estar presente nesta hora, porque eu acho que vamos... peço desculpa. Elia, está a travar a minha imagem. Mas alguém vê-me a travar ou sou a Elia? Será? Será que conseguem ver-me e ouvir-me? Alguém que me diga qualquer coisa, por favor? Está tudo bem? Pronto, então avançamos. Elia, vê se não é qualquer coisa com a tua comunicação, ok? Então, como eu dizia, hoje a minha convidada é uma pessoa que me inspira imenso e eu acho que nós vamos poder aprender muito com ela. E não vou perder muito tempo, eu vou chamá-la. Ela é Nayol Elisa Machado Pinto, tem 42 anos, é formada em Ciências Médicas e especializada em Pediatria. Deixa-me só ver se ela já está aqui. Nayol, estás por aí? Receber. Eu peço que ponham muitos aplausos para recebermos a doutora Nayol Pinto. Olá! Ela está. Boa noite, Nayol, muito bem-vinda. Olá! Antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite para vir cá partilhar connosco a tua história, a tua trajetória, para podermos inspirar aqui as 22 pessoas que nesse momento estão connosco. Então, Nayol Elisa Machado Pinto, 42 anos, médica, pediatra e o que mais? Nascida em Angola, certo? Nascida em Angola, verdade. Província? Angola, Luanda. Luanda. É uma... Como é que se diz? Camundongo. Camundongo, é isso? Isso mesmo, Caluanda. Caluandense, então. Caluanda. E tens irmãos, Nayol? És filha única? Olha, disseste muito bem, Xiomara. Eu sou Nayol Elisa Machado Pinto, 42 anos, pediatra. Sim, filha de uma senhora maravilhosa. Confirmas? Tenho 5 irmãos. Na verdade, somos 6. Éramos 7. Infelizmente, um faleceu.
temos 3 irmãos que não são de pai e mãe, como se diz, mas que são de coração e que nunca houve diferença entre nós e sempre convivemos muito bem. Portanto, é isso. Somos 7 irmãos. Disseste-me que tiveste 2 irmãos que faleceram, é isso? Não, não, um só, graças a Deus. Faleceu. Quando Exatamente. pequeno ou há pouco tempo? Não, há pouco tempo, isso mais ou menos, por mais ou menos 9 anos, foi a altura que os meus gêmeos nasceram e foi na altura em que, infelizmente, a vida não teve um final feliz, mas que pelo menos deu para ver o rostozinho dele, né? E isso foi mais importante. Ok, fantástico. Naiol, vamos recuar um bocadinho quando a Naiol nasceu. Nasceu em Luanda, a parte normal, cesariana, sabe essa parte da história? Olha, a parte super normal, de uma gravidez não programada, saudável, graças a Deus, com 3,2 kg. Ok. Uma filha que, como diz a minha mãe, o meu pai neste dia disse, vamos fazer, eu hoje vou fazer uma filha e vai ser chamada Elisa, que é o nome da minha falecida avó de parte de mãe, materna. Okay. A minha mãe tinha vontade e tinha sempre a mania de ser ela a dar os nomes aos filhos. Mas eu fui aquela especial que o meu pai decidiu então dar o nome de Elisa. Muito bem. E eu perguntava-te, tu és a única filha, é isso? O resto é tudo rapaz? Não, não. Nós somos, portanto, três meninas, ok? 4, na verdade. E tenho 3 irmãos, que, como disse anteriormente, um faleceu. Portanto, neste momento somos 4 meninas e 2 rapazes. E a Naiol está onde? Eu não sou a Raspatacho, o Raspatacho é o Mauro, que é o mais novo. Eu sou, portanto, a caçula das meninas, como eu gosto de ser chamada. A que puxou quem? A que puxou o Mauro. Bem típico angolano, né? A que puxou o Mauro. E diz-me uma coisa, quais são as memórias mais marcantes que tu tens dessa infância? Vocês viveram prédio, moradia? Eras uma criança que brincavas na rua, não brincavas na rua? Quais são essas memórias? Conta-nos qualquer coisa da tua infância. Olha, a minha infância foi uma infância bastante rígida, porque eu perdi o meu pai com 2 anos de idade, na altura fazer 3, de uma mulher de 28 anos, ficou viúva a cuidar de 5 filhos, portanto podes imaginar que toda a proteção era-nos dada. Logo, na altura, a minha mãe muito bonita, como sempre ouvi as pessoas falarem, e o medo, na verdade, dela perder-se pelo mundo, porque estas coisas acontecem, era muito grande. Mas também temos de dar graças a Deus, porque houve muita gente, e em especial uma senhora que, na verdade, eu tenho um enorme respeito, que segurou-a pelo braço e disse, olha, tu tens de estudar, tu tens de te formar, porque a beleza da mulher acaba. E tu tens de te formar. Tens 5 filhos e precisas dessa formação para poder dar continuidade à tua família. Portanto, foi exatamente isso que ela fez. Ela firmou-se, estudou. Na altura, minha mãe é enfermeira parteira de profissão. Minha colega, quer dizer, eu é que sou colega dela, né? Sou a mais nova. E, entretanto, sempre com muita luta, com muita batalha, trabalhou durante muitos anos na maternidade Lucrécia Paim, onde, na verdade, eu não apenas como filha querida, que eu não me intitulo assim, porque a minha mãe ama todos os filhos da mesma maneira, mas porque eu sou asmática e porque tinha crises de asmas bastantes duras e frequentes. Eu ia muitas vezes para a maternidade com a minha mãe. Logo eu era bebé da Lucrécia Paim. E então acho que foi por aí que começou a vontade e a veia de ser médica, né? Cresci neste meio. Pois, mas voltando um bocadinho, porque
se eu bem percebi, a tua mãe, tu perdeste o teu pai muito cedo, não é? A tua mãe certo? teve que vos sustentar e trabalhava e estudava ao mesmo tempo? Como é que isso... Trabalhava, estudava, fazia, na verdade, o IMSS no período da noite e no período da manhã trabalhava na maternidade de Lucrécia Paim. Portanto, era uma vida bastante sacrificada. Na verdade, nós acabávamos por estar com ela apenas no período da noite, não é? Eu, de maior parte das vezes, como disse anteriormente, tinha de estar com ela por causa das minhas crises de asma, que eram bastante severas e duras, e os meus irmãos ficavam em casa. Depois começaram sob cuidados de pessoas muito queridas, especiais, a quem eu aproveito e deixo um beijo enorme, que é a avó Boneca e o avô Augusto, que eu É costumo daí que dizer vem o doutor a brinquedo ou não? não, Ah, não já é. vou boneca. Ah, Olha, por acaso não, mas é daquela história que a minha mãe, portanto, vivia nós vivíamos antes do meu pai morrer naquela parte da Cidade Alta, ok? E entretanto, depois fomos viver para o Alvalade e nessa altura nós não conhecíamos ninguém e havia esta senhora boneca que era uma senhora que também trabalhava na maternidade e que desfrizava o cabelo e a minha mãe tinha os cabelos muito longos e precisava de alguém que cuidasse dos cabelos. Aí uma vizinha do lado apresentou e esta senhora tornou-se família de verdade. Sempre digo que Deus, Ele não une pessoas, une propósitos, e foi exatamente isso que aconteceu na vida da minha mãe, porque quanto menos ela pensava que fosse passar por uma situação difícil da vida, Deus já tinha tudo programado, né? Tudo planeado. E foi esta pessoa que sempre deu apoio moral de todas as maneiras à minha mãe. Bom, aqui começa a primeira parte de vermos o quão é importante a solidariedade e a partilha, não é? E por isso estamos aqui hoje, porque o Trajetórias é isso mesmo, é podermos dar algum tipo de inspiração às pessoas que possam estar a atravessar alguma dificuldade no momento e que possam inspirar-se em histórias reais de pessoas que atingiram o sucesso, mas que precisaram cumprir um processo para chegar até lá. Muitas vezes nós nos fixamos às figuras públicas, aquelas entidades mais visíveis, mas no meio do desconhecido existem pessoas muito conhecidas, porque a pediatra Nayol é uma pessoa bastante conhecida no seu meio, mas que não é figura pública, porque não é cantora provavelmente, ou não é dançarina, mas que impacta vidas porque também passou por um processo de vida que lhe fez olhar para o mundo e fez-lhe chegar à medicina. Já percebi que passou a maior parte da infância entre hospitais e casa. Como é que conseguiste adaptar o ensino? Como é que foi entrar para a faculdade? Como é que foi essa escolha? Como é que chegaste até aí? Olha, na verdade eu durante, e é como disse, provavelmente pelo facto de eu Desculpa, ter eu interromper-te. Eu sei, Artemisia, eu já presenciei dança, sim, senhora. Podia até ser famosa, né, se quisesse. Dança, sim, senhora. É verdade, porque eu acho que essa é outra parte da minha vida que eu gosto de fazer. E hoje eu tenho que cumprimentar muitos de gente que está aqui. Prima Maquiessa, obrigada por estás aqui. Tem montes de amigos aqui. A Artemisia é uma grande amiga também. Então, daqui a nada, eu vou desafiar um deles para vir fazer um testemunho ao ouvir. Olha, a Maquiessa, se estiver na disposição, depois eu vou chamar para estar Boa! aqui connosco, que eu quero ouvir essa questão do rir muito, não tem como não marcar a vida das pessoas. Eu quero ouvir isso. Boa! Entretanto, provavelmente por essa coisa de eu estar mais tempo exposta a ambiente hospitalar, acho que foi aí que nasceu a minha veia. Mas mais do que isso, eu, durante esse processo de crescimento da minha infância, eu acho que teve sempre muito ali no coraçãozinho a necessidade e a vontade de poder doar amor, de poder fazer com que as pessoas se sentissem amadas. E eu sempre digo, eu não poupo esforço nenhum, absolutamente nenhum, para poder demonstrar a quem eu gosto, a quem eu amo, que realmente amo. Logo,
sempre gostei de medicina e lembro-me quando eu disse à minha mãe que era o curso que eu queria fazer, a minha mãe disse, olha, é melhor fazeres uma avaliação psicotécnica para ver se está dentro do teu perfil. E eu disse à minha mãe, eu acho que nem preciso, porque existem coisas que nascem conosco, mas se for só a tua vontade de fazer, claro que nós vamos fazer. E assim foi. Na verdade, ela chorou muito quando isto veio à tona, porque sendo ela enfermeira parteira e com toda a experiência e noção do que é ser e o que é trabalhar em saúde em Angola, ela, portanto, não queria que eu passasse pelo mesmo processo. Não só pelo facto de não ser uma profissão remunerada, né, tão bem remunerada, né, principalmente nos países da África, mas pelo próprio sofrimento que acaba por estar tudo englobado no contexto angolano e no contexto africano. Mas a pulga estava lá e, como sempre, muito persistente. Eu acredito que nós não fazemos nada só por dinheiro, mas temos que nos identificar dia após dia. E se for para fazer algo que nos faça feliz, é para fazer para a vida toda, e foi isso que eu fiz. E não me arrependo em momento nenhum. E, entretanto, comecei, então, com essa veia da medicina. Lembro-me que, inclusive, fui para Cuba para fazer o meu primeiro ano da faculdade, mas eu não conseguia, na verdade, enquadrar aquilo que era o contexto do governo cubano. Acabei por voltar para regressar a Angola e decidi então fazer o curso de medicina em Angola. Na altura abriu, graças a Deus, a Universidade Jean Piaget, não tinha credibilidade quase nenhuma, eram muitas pessoas que na verdade não acreditavam no projeto Jean Piaget, mas nós, e quando digo nós, eu e o grupo de colegas, que nós fomos o primeiro grupo que começamos então, que demos início ao projeto Piaget, como estudantes de medicina, embarcamos na hora e decidimos então fazer o curso. Foi o primeiro grupo da faculdade, é isso? O primeiro grupo da faculdade. E assim foi, graças a Deus, correu muito bem, foi bastante difícil. Olá, mana, minha irmã está aí, a Neuza, que eu amo de paixão, obrigada. Ela também é, assim, um motivo de orgulho para mim, obrigada. Olá, Neuza, bem-vinda. Então, de medicina, no Piaget, foi muito doloroso. Não sei se a imagem parou, eu consigo, não sei se me conseguem ouvir, eu ouço muito mal. Mas tivemos aqui um corte, mas já estás de volta, eu acho. Prontos. Eu ouço um bocadinho mal, mas não sei. Conseguem me ouvir? Nós ouvimos bem, Pronto. sim. Entretanto, fizemos o curso sobre duras penas. Na altura, eu lembro-me que era um descampado enorme. Se a Xumara hoje perguntar-me se eu gostaria de voltar a frequentar Viana, a frequentar a Universidade de Jean Piaget, não é pela Universidade de Jean Piaget, mas é pelo que a Universidade de Piaget e a distância representam para mim, e acredito que para muitos colegas. E como é que foi a deslocar até lá? Na altura já conduzia, não conduzia? Como é que foi esse processo? Olha, o processo foi muito doloroso, Xumara, porque na altura eu não tinha carro, portanto, a Xumara deve imaginar, eu vivia ali no Alvalade, perto do Largo das Heroínas, mais ou menos, ali onde hoje temos aquele prédio do solar do Alvalade, era o prédio ao lado da UMA, e eu tinha de apanhar boleia de colegas para poder então chegar ao Piaget. Lembro-me que esta foi uma fase muito difícil da minha vida, porque a minha mãe fez todos os sacrifícios do mundo para nós nos formarmos, qualquer um de nós filhos. Houve uma altura na minha vida que eu decidi então desistir do curso. Desisti do curso porque, primeiro, eu não sabia como se apanhava um candangueiro, e até hoje não sei, e se tiver que ir a algum sítio, prefiro caminhar, para ser sincera, até hoje não sei. E eu cheguei a casa um dia destes e eu disse, mãe, eu vou desistir do curso.
eu não aguento mais, eu não aguento depender, porque havia colegas que sim, que davam boleia e estavam ali dispostos. A Solange, a Filipa Brunhoso, uma delas, a Yolanda Chapim, a Fernanda Canzamba. Portanto, são pessoas que eu tenho muito carinho, que sempre tiveram ali a apoiar, e muitos outros. Mas havia aqueles dias que era muito difícil, era muito sacrificante. E quando eu disse à minha mãe que ia desistir do curso, a minha mãe decidiu então matricular-se no curso de psicologia. Fez-me Ai, essa meu Deus. surpresa. Olha, eu já fico arrepiada. Olha, já eu a ficar arrepiada. Então a mãe, para apoiar a filha, matriculou-se na mesma faculdade. Eu ouço muito mal, eu não sei o que é que se passa aqui. Ouço muito mal, Eu estava a quase dizer, não consigo ouvir, não sei por que razão. deixa-me pôr fones, a ver se melhora. Eu Consegues por ouvir-me? Estamos aqui. Agora agora consegues consigo, ouvir-me? Pronto. consigo ouvir. Eu estava a dizer que era o momento em que eu começo a ficar arrepiada. Então a tua mãe matriculou-se na faculdade para apoiar-te, a não desistir. Exatamente. A minha mãe decidiu fazer-me uma surpresa. E a minha mãe disse: Olha, a partir de hoje somos colegas. Eu, colegas? Como assim? E ela: Somos colegas porque eu vou fazer psicologia. Isto para tu não desistir do teu sonho. E aí eu tinha a minha mãe a ir comigo para a faculdade. Já não dependia e já ia para a faculdade mais feliz. E ela fez o curso, ou seja, nós fizemos o curso. Ai, estamos aqui com alguns problemas na Eu acho internet. que isso, acho que já estamos. Consegue-se Já agora? voltou. Uhum. Pois, e então a minha mãe matriculou-se no curso de psicologia e ficamos colegas. Portanto, eu tinha como ir para a faculdade e tinha como regressar da faculdade. Ainda por cima na companhia da mulher que tu mais amas. Com certeza, Xiomara, eu costumo dizer que o meu coração é enorme. Cada pessoa neste mundo, aqueles que eu permito que chegam a mim, e eu não tenho tantas dificuldades para isso, eu amo de forma muito especial. E a minha mãe, com certeza, é o meu exemplo de mulher, é o meu exemplo de pessoa, e sempre digo, se eu tivesse que voltar a ter uma mãe na próxima encarnação, se podemos assim chamar, eu gostava que a Rosa Nali Pinto voltasse a ser a minha mãe. Ai, meu Deus, essas declarações de amor, tu sabes que eu sou emotiva. Por isso, vai com calma, vai com calma. Mas Chegamos à medicina, terminamos. diz, Não, Mara. é mesmo, Nelsa. Palmas, hein? Para a mãe e para a família, porque a mãe conseguiu inspirar-vos perfeitamente nessa questão de não desistir e na solidariedade, porque é a lição que eu mais fico daqui. Uma mãe que não tem necessidade nenhuma de o fazer, matricula-se para apoiar, para incentivar, para não deixar a filha desistir do seu sonho que era ser médica, não é? Mesmo ela estando no início contra esta opção, pelo que eu percebi. Não foi só. Exatamente, e depois não era só isso, era com todas as dificuldades financeiras que também ela tinha. Portanto, teve que se desdobrar nos 30 para apenas, não apenas pagar a minha faculdade ou a minha universidade, mas também para pagar a dos meus irmãos, e depois vinha ela, né, com todos os encargos acoplados, que era alimentação, vestuário, não é? Saúde, dos seus 5 filhos. E de todos aqueles que chegassem a ela, porque a minha mãe é enorme. A minha mãe, eu tenho um dito, eu sempre ouço a minha mãe dizer: aos meus filhos nunca há de lhes faltar, porque eu nunca faltei com filho de ninguém que me batesse a porta. E isso é a regra do plantio, não é? Tudo aquilo que nós plantamos de forma correta, ainda que não seja para nós, mas há de ser para a nossa terceira e quarta geração. Então, todo cuidado é pouco quando nós plantamos alguma coisa nesta vida. Exatamente. É preciso escolher a semente, não é? Exato, exato. Chegamos à medicina, fizemos a medicina e depois decidimos pediatria. E depois seguimos pediatria. E como é que a pediatria entra na minha vida?
Isto aqui hoje são revelações. Há gente que não me conhece tão bem hoje e que vai acabar por conhecer aqui algumas coisinhas Ideia. minhas, pois embora eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto. Tu paraste, a imagem parou, bloqueou, freeze, Ui, estamos em freeze outra vez. Eu consigo ouvir-te, mas realmente a tua imagem parou. está Voltou. tudo aí, prontos. Estamos aqui. Então, prontos. E então, como é que a pediatria entra na minha vida? Eu, durante muitos anos, durante a faculdade de medicina, claro, naquela altura casei-me e nesta fase da minha vida, claro que todo mundo que se casa quer ter filhos, não é? Eu estava meio que dividida se fazia os filhos, se estudava, estava meio dividida. Entretanto, nesse período, claro, que a gente tentava fazer os filhos e infelizmente eu não conseguia, nós não conseguíamos fazer os filhos. Portanto, neste período fiquei quase que aí uns 8 anos casada, sem poder ter filhos. Das duas gravidezes que eu tive neste período, perdi as duas. E Ok. aí eu decidi não fazer mais, ou seja, não seguir com este projeto de filhos e formar-me primeiro. Claro que depois disso, logo tão rápido, eu terminei o curso de medicina e foquei-me, ou focámonos para este ponto, que eram os nossos filhos, e o projeto então correu bem, graças a Deus, que foi um projeto de muita paz, tranquilidade, e daí a importância de nós termos sempre ao nosso lado pessoas que nos impulsionem sempre para frente, que nos deem assim, atenção, carinho, não é? E eu acho que eu tive tudo isso, eu acho que eu sou assim uma mulher muito sortuda. E o plano de vida foi então fazer os filhos, correu bem, houve uma profecia no meio disso, É e que verdade. nós decidimos, é verdade, que nós decidimos, e eu vou tentar contar muito rapidamente, nós decidimos então que os nossos filhos iam ser americanos e queriam nascer nos Estados Unidos. E eu ainda chamei de maluco o meu companheiro, o meu ex-companheiro, porque eu dizia-lhe, mas como é que nós vamos chorar nos Estados Unidos? Eu não conheço ninguém, nós não conhecemos ninguém. Mas como os caminhos de Deus são sempre muito certeiros, e eu piamente acredito que todo o plano de Deus ou tudo o que nos acontece na vida concorre para o nosso próprio bem. E foi exatamente isso que aconteceu. A minha irmã Neuza, a que eu disse que amo muito, que ela está aí, foi então viver para os Estados Unidos, foi convidada a ir trabalhar num período de 3 meses aos Estados Unidos, e que na verdade foi convidada ao final deste período para então viver nos Estados Unidos, para ir trabalhar lá. É para nós começarmos a perceber que tudo aquilo que sai da nossa boca, que tudo aquilo que a gente profetiza, sempre venha ao de cima. Portanto, Seja bom, daí seja mau. Por isso é seja preciso bom, seja acreditar, não mau, é? porque a nossa língua diz que ela tanto abençoa como amaldiçoa. E então eu gostava até de dizer já a todo mundo que cá está, que é muito importante sempre nós dizermos coisas boas. É sempre falar coisas boas. Profetizar para nós, para os nossos amigos, para os nossos familiares, sempre coisas muito boas, porque esta é a capacidade que tem a língua. É, olha, o nem cedo nem tarde, a minha irmã foi para os Estados Unidos e o caminho estava aberto, certo? Boa. E E assim então foi. para lá nós fomos. Olha, a Andreia diz, dizem quando se pede algo que seja específico, presumo que queiras concluir, Andreia, que se consegue, não é? Eu acho que Verdade. aqui o fundamental naquilo que eu estou a beber da tua história de vida é a questão da persistência de alguma fé que é importante termos naquilo que acreditamos e nunca desistir daquilo que nós queremos, daquilo que nós sonhamos. Eu penso que são os três grandes focos que tu estás aqui a passar-nos, no sentido de que quem quer algo
primeiro é preciso acreditar que pode ter, segundo é preciso persistir naquilo e nunca desistir jamais. Estou a ser fiel, é isso? Não percebi, desculpa, não te ouvi agora, não. Perdeste-me, não é? Pois, eu percebi que... Eu estava a dizer que se nós pudermos fazer aqui um resumo daquilo que conversamos até agora, eu diria que para ti o importante é, primeiro, ter um sonho, ter fé que aquilo vai se realizar, persistir naquele caminho e nunca desistir daquilo que nós acreditamos. Sendo solidários e ajudando sempre aos outros. Exatamente. Por mais difícil que seja, Xiomara, eu acho que o importante é nós termos foco, é nós querermos chegar ao final. E eu digo sempre, não é como se começa, mas sim como se termina, não é? E o importante é nós termos, e até visualizarmos em 3D, que isso é uma expressão que eu aprendi com uma outra pessoa muito especial, que é uma amiga minha. Nós temos que visualizar em 3D. Isto marcou uma vida até hoje. E é exatamente assim que eu visualizo a minha vida. Tudo aquilo que eu quero que aconteça, eu nem espero, na verdade, que aconteça. Eu ponho na minha mente, eu vou lá para a frente, e é visualização em 3D. De acordo. Começo a viver de acordo. Tão de acordo, Xiomara, que eu, antes de ter os meus filhos, 5 anos antes, nós escolhemos o nome dos nossos filhos. E eu lembro-me que eu todos os dias acordava e eu dizia: olá, bom dia, o Charlie Wendell. E eu fazia carinho na minha barriga. Olá, bom dia, o Charlie Wendell. A mamãe está bem, vocês cuidam de mim, eu vou cuidar de vocês. Portanto, coisas que para o mundo parecem de loucos, mas para aqueles que de alguma forma têm alguma fé e acreditam nesta fé, que é em Deus, as coisas, elas vêm cá para fora, ok? Nós, na verdade, exalamos as coisas. E eu sempre exalei isso. Então, 5 anos antes, foi escolhido o nome do Charlie e do Wendell, e hoje eu tenho o Charlie e o Wendell. Eu conheço, são lindíssimos, hein? Obrigada. Gêmeos fantásticos, quer dizer, não só idealizou, como idealizou a dobrar. Isto é fantástico. É verdade, é verdade, é verdade. E hoje eu tenho o Charlie e o Wendell. E o Oliver, não é? E o Oliver, que veio depois, exato. É verdade. Nael, em simultâneo, nós estamos a transmitir também na minha página Chiu de Ideias e lá fizeram-nos algumas perguntas. Eu vou ler-te aqui uma pergunta que eu penso que seja da Márcia, que já está aqui connosco. A Márcia é uma pessoa fantástica. Um dia eu vou fazer questão que vocês conheçam, porque ela está com um projeto, ela faz parte do Afro-Identidade e nós temos um projeto, uma viagem humanitária da Angola. E a Márcia é uma apaixonada por Angola, mas a família é de origem angolana, mas ela nunca esteve em Angola, mas tem uma paixão, porque ela vive Angola. Ela deve ter ouvido falar dessa questão de acreditar e viver já de acordo com, que ela vive já como se já estivesse lá. Então eu vou fazer questão de vos pôr em contato quando ela lá estiver. E a Márcia pergunta o seguinte, deixa-me só ver que as perguntas foram subindo. Quais são as experiências e perspectivas em relação à saúde pediátrica em África? Voltaste? Não consegui perceber a pergunta, Xiomara, desculpa. A Márcia queria saber qual é a tua visão e qual é a tua perspectiva com relação à saúde em Angola. Ela pôs África, mas como a tua experiência em Angola, vamos nos Qual é a minha experiência? Eu hoje te concordo. Quando em vez faz um freeze, qual é a minha perspectiva? Em relação à saúde pediátrica em Angola. Que pergunta difícil, né? Pois, e ela também tem isso. Ela gosta de pôr assim uns desafios difíceis às pessoas, a ver se vá. Que pergunta difícil. Márcia, eu acho que essa pergunta tu guardavas para quando chegares aqui e não me fazias essa pergunta aqui na live, né? Mas pronto, vamos lá tentar ver. Eu não gosto de ser pessimista, nunca. Pelo contrário, eu tento sempre aproveitar das situações mais difíceis da vida para poder tirar alguma coisa proveitosa. E foi exatamente isso que eu fiz durante o tempo que eu tive no hospital pediátrico.
aonde, na verdade, aquilo é uma escola, aquilo é um aprendizado para a vida, e que, da mesma maneira que eu muitas vezes chorei com aquelas mães, com aqueles pacientes, foi da mesma maneira que muitas vezes eu dei grandes gargalhadas e com batom vermelho, que me caracteriza também. É verdade. Agora, falando da perspectiva, é verdade que ninguém faz nada só, Márcia. Infelizmente, eu como pediatra não consigo fazer absolutamente nada sozinha. Nós precisamos de andar sempre de mãos dadas. É uma força titânica que todo mundo tem que fazer, desde a direção do hospital, ok? Aos profissionais de saúde, aos trabalhadores de limpeza, para que a coisa corra bem. E os A próprios única pais, coisa não é? próprios pais. Portanto, isto é uma pergunta tão complicada de se responder, porque o sucesso do tratamento, o sucesso de nós nos rirmos ao final da manhã, quando vemos aquelas crianças que entram ao hospital muito mal, e nós ali a noite toda a lutar para que elas sobrevivam, e ao final do dia, da manhã, nós entregarmos esta criança à próxima equipa viva, isto sempre foi assim, uma alegria e uma batalha, né? Portanto, vem com muita dificuldade, porque a população não tem condições absolutamente nenhuma. E quando nós falamos não tem condições absolutamente nenhuma, nós começamos não só das condições de vida, mas também parte da própria educação da população, o que dificulta ainda mais. Em países africanos e em Angola não é diferente. Nós, antes de chegarmos ao hospital, ainda vamos procurar a casa da tia Joana, ainda vamos procurar outras crenças, às vezes, o que faz com que o tratamento, faz com que, na verdade, a proatividade dos médicos não seja tão boa. Logo, o sucesso é muito mau. Portanto, é muita coisa junta. Desde a educação dos pais, a educação que é passada aos filhos, ok? As condições que nós temos nos hospitais, que não são as melhores. Vezes há que nós temos que tirar do nosso próprio dinheiro para poder comprar coisas para as crianças não morrerem. Portanto, é uma coisa muito complicada e eu não te saberia falar com relação à perspectiva. Eu fico muito triste com relação a isso. Porque quando eu achava que nesta fase da minha vida, aos 42 anos, como médica pediatra, a coisa podia melhorar, por exemplo, tratar o umbigo de uma criança, de um recém-nascido, nós ainda tratamos com óleo de palma, com esteira queimada, com saliva, com outras secreções. Isto fazia-se há 40 e tal anos atrás. Portanto, eu nasci nisso e eu ainda estou nisto. Então, isto já conseguimos perceber que não estamos a evoluir muito bem. Eu ia pegar aqui nas tuas palavras e também para ler aqui um comentário que o Edão Carlos, penso que seja assim, deixou, que isto é uma questão que tem muito que ver com a melhoria generalizada das condições sociais das pessoas. Bem. E efetivamente, sim. E nesta terça-feira estive em conversa com a Sónia. A Sónia é uma das pessoas que desenvolveu o projeto Afro-Identidade. E, de facto, nós falamos sobre essa questão da educação, que, no meu ponto de vista, e tu, Nayó, nós trabalhamos juntas durante algum tempo e sabes o quanto eu ligo muito a essa questão, que eu acho que não quero ser otimista demais, porque já me disseram que eu vivo no mundo cor-de-rosa, mas se calhar eu acho que 80% dos problemas que nós temos resolvia-se bastante se nós melhorássemos o nível da educação da população e mesmo dos profissionais, porque é um pau de dois bicos. É a população que não está bem educada e às vezes falta-nos alguma formação
dos profissionais. Isto, como tu disseste, eu acredito que só vai acontecer quando nós partilhamos mais. Partilhamos conhecimentos, partilhamos histórias de vidas, partilhamos experiências para que qualquer uma das pessoas acredite que seja possível sair daquela inércia em que se pôs. Porque muitas vezes, e porquê que nós fizemos o Trajetórias? Para as pessoas não é pararem, porque são dores reais, as pessoas têm muitas dificuldades, mas também é verdade que se nós estivermos sempre focados no problema, eu acho que não vamos nunca estar abertos para ver as soluções. E eu acho que falta-nos um bocado disso. E eu acredito que a Márcia, quando fez essa pergunta, era nesse sentido de entender qual é a tua visão para que esta melhoria possa ser efetivada. Qual é o caminho? Olha, eu acho que se tu tivesse o poder, desculpa, só para concluir a minha pergunta, se tu tivesses o poder, o que é que tu achas, qual seria a tua primeira prioridade? Olha, com certeza, educação. Porque eu acho que as pessoas, quando estão educadas, quando as pessoas sabem ler e escrever, percebem melhor as coisas. E isso digo por quê? Porque a maior parte da população que chega ao hospital pediátrico é analfabeta. Eu lembro-me que eu saía do hospital pediátrico não apenas com cansaço físico, mas era mesmo mental. Porque o hospital é dividido em várias áreas. E na área de consultas externas, nós recebíamos, vamos supor, 300 e tal crianças nas 24 horas do dia. E destas 300 e tal crianças, claro que nem tudo é urgência e sempre há uma triagem. Desta triagem, as que iam para a consulta externa, maior parte das vezes os médicos, e eu falo na minha pessoa e na minha equipe, que eu sempre trabalhei, nós tínhamos que desenhar, Xiomara, porque a gente explicava a medicação, tentava dar assim uma breve chega do que é que a criança tinha, que era quase impossível, que elas não te percebem, e na hora de nós medicarmos a criança, a mãe ficava a olhar para ti, e tu dizias, mamã percebeu, porque até o nosso português tinha que mudar. Nós não podemos falar com elas da forma que eu estou agora a falar contigo. Então era, mamã, está a perceber o que nós estamos a dizer, mãe? E ela, mais ou menos. E tu conseguias logo perceber, sabe ler, mãe? É um bocadinho. Ok, então quer-me dizer o que é que eu disse agora à mãe? Como é que tem que tomar medicação? Eu não sei ler, mas vou chegar em casa, o pai vai me falar. Vai ajudar. Tu dizes, eu não sei se este pai também vai conseguir. Que tipo de pai é? O pai está na luta de conseguir o dinheiro para dar de comer a estas crianças. Então o que é que nós fazíamos? O que é que eu fazia? Era fazer o sol e a lua, representando o quê? Manhã, meio-dia e noite. Mãe, a criança vai tomar o medicamento aqui, o sol e a lua, à tarde e à noite, para ela poder perceber que era de 8 em 8 horas, porque também o sucesso de tudo isto vai depender muito da toma destes medicamentos. Então, chegava uma altura que o cansaço não era apenas um cansaço físico. Não era físico. Era ter que explicar a mais de 100 pessoas a mesma conversa. Percebes? Então, se eu pudesse, e como digo, ninguém faz nada sozinha, Xiomara. Do pouco que eu tive ali, e tu conheces muito bem o hospital pediátrico, e também quero aproveitar para te parabenizar, Xiomara, porque eu acho que é importante. Eu acho que é extremamente importante que as pessoas te conheçam, Xiomara. Tu sabes que tu és uma profissional espetacular. Eu, desde que te conheci, sempre disse a mesma coisa. Tu és maravilhosa, tu és focada em tudo o que tu fazes e tu hoje não foste escolhida para estar neste quadro de forma aleatória.
claro que as pessoas seguiram o teu trajeto de vida. E desde que tu saíste de Angola agora e chegaste onde estás, eu tenho estado a seguir o teu trajeto. A tua trajetória é fantástica. E eu mando-te mensagens, eu digo-te quão orgulhosa eu estou do teu trabalho. Razão pela qual tu estás aí hoje, Xiomara. Ok? E tu vês o trabalho que tu própria fazias aqui em Angola. Tu eras daquelas pessoas, e tu és daquelas pessoas. Quantas vezes tu promoveste o aleitamento materno? Quantas vezes tu falaste sobre vacinas? Eu aprendi sobre vacinas contigo, ok? E tu, neste tema de vacina, tu dás-me assim de longe. E quando eu preciso, eu ligo-te para saber sobre estas coisas e o que há de mais atual. Portanto, eu acho que se nós tivermos 10 Xiomaras, já é alguma coisa. Se nós Não só tivermos Xiomaras. não só Xiomaras, Xumaras, Carlas, Naiolas, Filomenas, se nós tivermos leites neste contexto, a coisa vai andar. Mas, infelizmente, é muito difícil. Isso não parte só da minha vontade. Nem que eu tivesse milhões. E nós vemos pessoas com milhões e nada anda, não é? A gente vê isso. É verdade. Naiol, antes que tu me ponhas, porque tu gostas, tens esse poder de pôr as pessoas emotivas, vamos... De facto, isto nós sabemos, porque partilhamos várias vezes na intimidade qual é a visão que queremos para o nosso país, para o nosso continente. É um sonho que eu vou continuar, é como tu disseste, é preciso viver já de acordo com aquilo que tu acreditas e eu vou continuar a viver de acordo com aquilo que eu acredito, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. um dia há de furar e nós vamos, eu acredito que nós ainda vamos estar todos para poder viver isso juntos. Naiol, ai, até metido. Olha, a Raquel é uma super amiga. Ela disse, aceita o elogio. Pois eu não sei viver. Não sei. Tá, desculpa. Ela disse que eu lhe ensinei, quando alguém elogia é preciso agradecer. Então pronto, Verdade. Obrigada, Naiol, pelas tuas palavras. Eu sei, porque não é a primeira vez que o dizes, já disseste várias vezes em privado. Fico contente por esse reconhecimento, claramente, mas sei também que isso é possível porque existem pessoas como tu do outro lado. E eu aproveito, eu vou puxar aqui uma pergunta da Thaís, que ela diz, esta senhora é maravilhosa, trabalha com crianças com autismo, gostaria de saber mais sobre o assunto. É claro que hoje nós não viemos para falar sobre isso, mas, por favor, Naiol, podes... Olha, é primeiro agradecer o elogio. Quem me faz maravilhosa também são as mães, as minhas mães, que eu adoro de paixão. E que depois acabamos até por ser amigas e por partilhar a vida, porque eu acho que isto é aprendizado e eu quero aprender sempre. Eu não trabalho com crianças autistas, mas é minha função como pediatra, e porque dentro da pediatria nós abordamos várias áreas e aprendemos várias coisinhas, e tem uma coisinha muito importante dentro da consulta de puericultura, que é a consulta de seguimento de crescimento da criança no primeiro ano de vida, e nós temos o que nós chamamos de marcos em pediatria. Os marcos em pediatria são aqueles sinais ou aquelas coisas que, na verdade, as crianças fazem a cada mês. No primeiro mês, desde o momento em que nascem, e eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, as fezes de um recém-nascido são totalmente diferentes nos primeiros 28 a 30 dias de vida. Elas têm características próprias e nós temos que seguir essa característica. As mães chegam aflitas e dizem, ai meu Deus, doutora, o bebê está sempre a fazer cocó. O bebê está com umas fezes muito moles, muito amarelas, muito ranhosas. Mas é exatamente esta característica das fezes do recém-nascido. Chega o momento de mais ou menos 30 dias de vida, há uma alteração na característica dessas fezes. Portanto, nós temos que ter essa noção do que a criança faz desde o dia 0 ao dia lá para frente, ao primeiro ano de vida. E estes são os marcos. E como é que nós conseguimos, então, identificar algumas situações com relação ao autismo?
uma coisa muito simples que as pessoas não olham muito e não ligam. Mas o autismo nós estamos a falar, conseguimos identificar, até numa simples dar de mamar. A criança, quando está a mamar, precisa de manter algum contacto visual com a mãe. Se esta criança não mantém contacto visual com a mãe, está na distração, não olha para a mãe, olha perdidamente para outros lugares, isto é um sinal que tem que nos chamar a atenção. Nós temos que perceber que aí tem um sinal. É autista, doutora Nayol? Não. Não estamos a falar de um diagnóstico fechado já, mas é um sinal. Ok? Depois, o que as pessoas normalmente têm tendência a olhar relativamente ao autismo é a fala. O que está completamente errado. A criança autista não fica apenas com a fala comprometida. Tem outras coisas. O déficit de atenção, os movimentos repetitivos, a própria hiperatividade da criança. Portanto, é uma sequência de coisas que nós temos que prestar atenção. Portanto, tudo isto nós só vamos conseguir apercebermos-nos se houver então uma regularidade de consultas. De acompanhamento. De acompanhamento. E os pais perguntam, mas então devemos ir à consulta todos os meses? Minha opinião, sim. O primeiro ano de vida é importantíssimo. O primeiro ano de vida nós temos que seguir esta criança, porque é aí que nós vamos começar a perceber, com relação à fala, que é o mais importante para os pais, ok? Que a partir dos 4 meses a criança começa a balbuciar. Blá, 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 blá. Portanto, a criança intensifica aos 6 meses, aos 9 meses ela vai dizer 1, 2, 3 palavras, por exemplo, a 1 ano de idade aumenta estas palavras, portanto, e gradualmente esta criança vai falar. E para quê? Porque ela chega aos 2 anos de idade, ela tem que nos fazer formação de frases com 2, 3 palavras. Vezes há que as crianças não fazem isso. E aí vem uma vez mais a questão cultural, a questão de base. Porque as mães dizem, olha, o meu sogro também falou tarde. Olha, o meu avô falou tarde. O pai dele falou tarde. Hoje, olhando para o contexto desta cidade, deste país, porque é a sociedade que eu estou inserida, eu consigo perceber, Xiomara, que nós temos muitos autistas, para lhe ser sincera. E são aquelas pessoas que nós chamamos... Eu também sou. Mas eu também já pensei que eu sou. São os tais que nós chamamos os esquisitos. Aquele indivíduo é tão esquisito. É esquisito. Eu sou um bocado autista. Eu acho que todos nós temos um bocadinho. Portanto, é importante isto. Não faço, meu amor, consultas, não sou neuropediatra, não faço esta avaliação para o enquadramento destas crianças, mas com certeza se vier a minha consulta, eu vou-lhe poder dar algum caminho com relação a isto. Isto eu tenho a certeza absoluta, porque é o que eu faço todos os dias. E para além estás numa equipa que trabalha com crianças com transtornos de desenvolvimento, não é? E aproveitar, por favor, dar uma oportunidade de mandar um beijo ao meu chefe, que é uma pessoa que eu amo de paixão, Dr. Leite, não sei se estás aí ou não, ainda não te vi, mas eu quero te mandar um beijo, ele sabe o quão especial ele é para mim, e ele tem feito um trabalho fantástico, e muito nós temos aprendido com ele também. Efetivamente. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui, como digo, um minuto de publicidade. Vou-te dar um minuto, porque eu sei que no dia 11 e 12 vocês vão ter uma grande reunião de pediatria, não é? Verdade, verdade. Vamos ter agora este webinar, que eu estou super ansiosa também, e vou ter a honra de participar também, e agradecer mais uma vez ao Dr. Leite por isso, por confiar. E estamos a trabalhar e queremos trabalhar para mudar. Esta é uma das coisas que nós queremos fazer, né? E eu acho que Consultório Peandra e Grupo Peandra têm estado a lutar contra todas as forças, contra todo mundo, para melhorarmos o contexto de saúde, pelo menos. E que temos conseguido, porque hoje as consultas em Consultório Peandra não são consultas doentes, é mesmo puericultura. Mamá, qual é a sua queixa? Não, doutora, vim à consulta de rotina. Isto é uma alegria, isto é música para os nossos ouvidos, não é? Nayol, estamos a aproximar-nos do fecho, mas eu ainda quero pôr-te aqui 2 questões. Uma,
está ligada com aquilo que tu tiveste a falar até agora. E eu queria pôr-te aquela questão que é, perante a imagem que tu fizeste, perante a dor que tu presenciaste de tantas coisas por serem resolvidas a nível de saúde, principalmente pediatria, isso porque elas são o futuro da nação, como se costuma dizer, né? Porquê é que não desistes? Porquê é que continuas pediatra? Porquê é que insistes nesse caminho? Olha, eu não desisto porque o hospital pediátrico tem muitas coisas boas, Chumar. Mais do que o amor que eu trago no meu coração, mais do que o amor que eu tenho por esta Angola. E costumo dizer que tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar o meu país a crescer, eu vou fazer, sem olhar para quem. Eu acho que nós temos uma missão aqui no mundo. E é para isso que nós temos que olhar. É para este foco nós não podemos perder. Porque eu gostava de ser cantora, eu adoro cantar, eu adoro dançar. E sabe, não é? mas já Eu vamos adoro chamar a Mequies, ela não me respondeu, mas eu vou chamar mesmo assim para ela vir me contar essa história do dançamento. Pois, eu adoro fazer tudo isto, mas eu acho que eu tenho uma missão. E cada vez mais eu tenho certeza disso. Não desisto porque eu tenho no meu seio, para além dos doentes ou pacientes que me são alheios, eu tenho família. E eu tenho família em todas as esferas que também precisam de mim. Eu tenho familiares que conseguem ir a uma clínica, mas eu tenho familiares que não conseguem, precisam de um hospital público. Então, eu tenho uma missão no hospital público. Eu, neste momento, não trabalho num hospital público, mas o meu cordão umbilical está no hospital público. E todas as vezes que eu vou ao hospital, é uma emoção, é um misto de emoção. Então, eu não desisto porque eu sei que eu vou ver uma Angola melhor. Sou sonhadora como tu sou. E não vou desistir deste sonho. Não vou ser eu, Naiola, a desistir disto. Então, e a Márcia pergunta, e qual é essa missão, então? Olha, Márcia, se eu puder pelo menos levar um bocadinho de sorriso a estas pessoas, porque eu acredito que o sorriso tem um poder enorme de cura. Porque uma coisa é tu estares desesperada num hospital, sem condições nenhumas, sentada e desesperada, porque não tens 50 kwanzas para comer, e apareço eu e digo-te assim, olha mãe, tenho aqui o meu almoço, vais dividir comigo, como é que tu estás? A tua família, precisas de alguma coisa? Eu vi muita gente sorrir no final de um banco de urgência, eu vi muita gente abraçar-me, gente que eu não conhecia, a dizer uma obrigada. Isto vale a pena viver. Não tem mais nada que eu queira neste mundo. Fica pago. Fica pago. Então, isto é uma missão de vida. E é isto que eu não quero desistir. Eu acho que é isto que faz valer a pena. Não desistir de pediatria ou não desistir de nada da vida, não é? É verdade, é verdade. Desde que seja promotor para o outro e não seja maléfico, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu em tempos fiz um vídeo que eu dizia que não acredito que nós, como seres tão complexos que somos, que tenhamos sido feitos somente para nascer, viver e morrer. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido ser tão complexo só para fazer isso. Eu acho que qualquer animal consegue fazer o mesmo e não ser tão complexo. Por isso, eu vou de encontro à tua linha de pensamento. Eu acho que nós estamos aqui para cumprir uma missão e cada um de nós deve assumir a responsabilidade da sua missão, porque eu acho que isso resolveria metade dos problemas da população. Então, porque as pessoas não querem que tu vás embora, Nael, tenho aqui a Artemisia, que pediu-me para eu te perguntar de onde é que sai a tua força para tu dançares, presumo desde a hora que saias de casa até 10 horas da manhã. Ai, meu Deus, tinha que vir desta coisa maravilhosa que é esta amiga que eu tenho. Olha, na verdade, eu várias vezes pergunto onde é que eu tiro forças também. Mas o gostar de estar viva, o gostar de sorrir, o gostar
de estar com pessoas, o gostar do calor humano, acho que é tudo o que eu preciso. E é como eu digo, eu sou de sorriso muito fácil, eu sou de gargalhada de boca de orelha a orelha, então não é difícil para mim, só preciso de estar rodeada, e vou lhe dizer, às vezes, de gente bem disposta, porque se também não tiver gente bem disposta, a Chumara me conhece e eu ponho a boa disposição na frente, né? E eu acho que é por aí, é Eu estar costumo grata, dizer que tu és a é estar pessoa que grata. mesmo triste brilhas. Agora ias-me fazer chorar. É verdade. Mas é verdade, tu sabes que é verdade. Tu és das poucas pessoas que mesmo quando está triste o brilho está lá. É fantástico. Aliás, eu já te disse uma vez que eu até gosto quando tu estás triste, porque tu brilhas de uma forma irradiante. Aquilo ofusca a qualquer um. Olha, antes de fazer a pergunta do Carlos, eu tenho aqui no Show de Ideias uma pergunta do Bruno Tomás. Bruno Tomás, lembras quem é o Bruno Tomás, não é? Não fosse Tomás, como chamar a Tomás. Que é o meu irmão. E ele perguntou, porque ele disse, eu fiquei tão curioso, eu quero saber se a mãe da doutora terminou a psicologia. Terminou, fantasticamente terminou. Mas não defendeu ainda, Bruno, porque eu acho que aquilo foi só mesmo o motor para eu terminar, eu não desistir. Ela terminou, mas não defendeu. E andamos ali atrás dela para ela defender. Muito bem. O Carlos pergunta, como é que é ser médica pediatra e ter o desafio de consultar os próprios filhos? Olha, na verdade, eu não tenho grandes desafios relativamente aos meus filhos. Portanto, graças a Deus sou mãe deles. Logo, eu sei e já tenho identificado o que é que acomete os meus filhos. O Charlie é asmático, como a sua mãe, e tem uma alergia à lactose. Que isto foi identificado logo no início por causa das alterações que ele ia tendo a nível de pele, a nível de respiratório. Portanto, duas situações já identificadas desde muito cedo. O Wendell e o Oliver são meninos que têm um quadro de rinocinusite, e como rinocinusite, ninguém consegue fugir dela, ou seja, ninguém consegue perceber que não estamos perante um quadro, eu também já sei como lidar. Eu dou graças a Deus que eles não são crianças de ficarem doentes, isto eu tenho que levantar as mãos para o céu, mas também devo dizer, Carlos, que quando eu decidi ser mãe, eu decidi ser mãe. E eu abri mão de 2 anos da minha vida, ok? Para cuidar dos meus filhos. Porque às vezes nós pensamos que ser mãe é casou, é ter um... Não é isto. Nós temos que abrir mão de muita coisa. Lembro-me várias vezes que eu chorava à noite e eu dizia, e comentava com um amigo muito que eu tenho no coração, que é o Emanuel Catumbela, que é uma pessoa que sabe que está aqui. Eu não sei se ele está aí ou não, mas foi aquele amigo que quando eu estava desesperada e eu não conseguia ter os meus filhos, eu ligava e a Skype dele estava ligado a toda hora. E eu dizia, eu não consigo engravidar, eu não consigo ser mãe, isto está muito complicado, os meus colegas estão-se a formar, e ele dizia, Nael, tu estás-te a formar em mãe. Tu estás-te a formar em mãe. Depois tu vais-te formar noutras coisas. E o meu muito obrigada. Tudo aquilo que ele profetizou na minha vida realmente está a acontecer e eu agradeço por isso, por vir palavras de tão boa profecia desta amizade que eu tenho. Portanto, eles não são meninos de ficarem doentes, logo é muito fácil para mim. Mas também tenho o privilégio de ter muitos colegas, não é? Portanto, na presença de alguma situação menos boa com os meus filhos, graças a Deus nunca aconteceu, eu tenho um monte deles para recorrer. Tenho, desde o Dr. Leite, tenho as minhas colegas todas que trabalham em consultório, tenho a doutora Filomena, e eu mando um beijinho para ela. A doutora Filomena, eu digo que é a minha mãe, que é uma das responsáveis por esta Naiola, hoje ser pediatra também. A doutora Silvia Silvestre, meu muito obrigada também. Portanto, são estas pessoas que eu tenho. Então, o desafio tem sido muito simples com eles. Peso embora, eu pipoco. Da semana passada o Wendel estava com uma febre tifoide e eu fiquei maluca, porque era uma dor abdominal que não passava, era uma diarreia que não passava,
E podes imaginar como é que eu fiquei, não é? Mas Nesse momento, o discernimento de pediatra desaparece. Fica só a fecha, mãe, não é? fecha, fecha. Aquela Naiol que entuba, que põe uma sonda pelo nariz, que põe... Isto esquece, esta Naiol desaparece. Essa deixamos para os colegas. Deixamos para Fica os só a colegas. Nayel mãe. É isso mesmo. Nayel, eu quero deixar-te, mesmo para finalizar, que tu possas dizer as tuas últimas, uma mensagem que tu queiras deixar para aqueles que nos ouvem. E gostaria que nessa mensagem falássemos um bocadinho de qual é o sonho que a Nayel quer para Angola e para a África no seu todo, se tiveres sonhado com alguma coisa parecida. Olha, Xiomara, eu não sou muito de... Para ser sincera, eu não sou aquela pessoa que se tu me perguntares, Nayel, quais são os teus planos ou quais são os teus projetos? E por que que eu não os faço? Claro que eu tenho aqui, e até sou capaz de escrever, fazer uma checklist ao longo do ano e depois ir pondo um check. Consegui isto este ano, consegui isto aquele ano. Mas não fico em momento nenhum estressada se eu não conseguir fazer, porque eu sempre penso, existe um tempo para tudo debaixo dos céus. Seja qual for. O nosso tempo não é o tempo de Deus. As coisas não acontecem como nós queremos, mas acontecem como o plano de Deus. Logo, eu não perturbo o meu coração com aquilo que eu não consigo resolver. Isso para dizer o quê? Que eu, a todos os dias, quando acordo, é um desafio. Eu acordo e a primeira coisa é obrigada, porque o acordar não é um hábito na minha vida, mas é uma dádiva de Deus. Esta é o meu primeiro agradecimento. Claro que eu penso assim, ok, eu tenho que resolver este assunto ali, eu tenho que resolver este assunto ali, mas se não conseguires nem algo tranquilo, por cá de se resolver, calma. Portanto, tenho um objetivo, mas não faço grandes planos, porque sempre que fiz planos, nunca correram como eu quis. Então chegou uma dada altura na minha vida que eu não desisti de fazer planos, mas eu deixei de pôr estes planos como prioridade e aprendi a viver um minuto de cada vez, cada dia com o seu mal. E é assim que eu vivo. O que é que eu quero para Angola? Claro, como angolana e como angolana que gosto de ser e africana, eu quero tudo de bom e de melhor. Tudo de bom e de melhor. O que é que nós devemos fazer? Se cada um de nós fizer um bocadinho, eu acredito e tenho plena certeza de que a coisa vai correr bem, ok? Se o trabalho que a Xiomara fazia a nível das áreas periféricas com relação ao aleitamento materno, com relação à promoção da saúde de forma preventiva, se a Xiomara continuar a fazer isso, alguém vai se lembrar da Xiomara. Alguém vai querer participar com a Xiomara. E eu acho que isto é importante, certo? Então, eu vivo um dia de cada vez. Quero tudo de bom para o meu país, vamos trabalhar para isso, como temos estado a trabalhar, ok? Eu costumo dizer que eu sou pau para toda obra, graças a Deus, ok? E gosto muito até de trabalhos sociais, eu acho que eu identifico-me muito bem com isto. Portanto, é isso que eu quero para o meu país, paz, alegria, quero que a gente tenha saúde em abundância, porque eu acho que todo ser humano precisa disto. E o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Agora, não me pergunte qual é o plano, porque eu não tenho um plano, eu não sei o meu desligar este telemóvel, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu nunca faço planos desta maneira. Ok. E a mensagem final? A mensagem final. A mensagem final é sempre sorriso. Para quem me conhece, para quem sabe quem é a Nayel Pinto, de 42 anos, eu acho que o sorriso salva. Eu sou sempre de sorrisos. Eu acho que nós abrirmos a porta da nossa casa e encontrarmos alguém e dizermos bom dia, salva. Nós perguntarmos se está tudo bem, salva. Precisa de alguma coisa, salva. Então, a mensagem que eu deixo é de amor. Não vamos, as pessoas dizem sempre, vamos fazer o bem sem olhar a quem. É exatamente isso. Não vamos esperar nada em troca. Nada.
Nada. O que nós temos que ter em mente, o que eu tenho em mente, é que todo o bem que eu faço à humanidade, de alguma forma, Deus me devolve isto. E se eu fizer com amor, se eu fizer com carinho, eu sei que vai voltar para mim. Daí a minha responsabilidade de não ver um pai, de não ver uma mãe à pressa na consulta. Eu costumo dizer, prefiro ver 10 crianças e explicar tudo aos pais com desenhos, com imagens na Google, com o que for, e espero que os pais percebam, do que ver 30 crianças. Vai ser mais remunerado? Vai, claro. Mas vai-me dar mais prazer? Não. Vai-me dar prazer aquela mãe que eu vou dedicar tempo. E penso sempre, como é que tu, Nayol, gostarias que um médico pediatra visse os teus filhos? Então, sempre antes de fazer qualquer coisa na minha vida, eu penso sempre nos meus filhos, nos meus sobrinhos. Então, é sempre muito assim que eu ponho. Portanto, não vamos nos cansar de fazer o bem. Vamos sempre dar muito amor, muito carinho. Que horror! Esperar a Deixa-me recompensa. só, Nayel, porque eu consegui capturar a Maquiesse. Ela Meu estava a Deus! fugir, Sim, eu mas... peço desculpa porque estou a estudar, Ah, pronto. mas Vai ser pronto, muito rápido. Tá bem. Então chama Eu aí a estou a estudar, mas Maquiesse. vamos lá ver. Uma prima Mas ela louca que eu amo de desapareceu. paixão. Consegues ouvir, Maquiesse? Consigo ouvir? Fantástico. Antes de mais, obrigada por teres entrado no nosso direto. Eu é que agradeço. Eu vi os teus comentários, eu vi ali e eu fiquei curiosa, Maquiesse, fala-me. Eu tive o privilégio de trabalhar com a tua prima durante o tempo que eu tive a viver em Angola. E eu conheço essa faceta, mas eu nunca tive a oportunidade de ouvir da boca da família assim. Quer dizer, até já tive num dos aniversários, mas eu queria ouvir quem é esta dançarina, cantora, além de pediatra. Epá, isto é... Como é que tu, em 3 palavras, falas da Nayol Pinto? Bem, a Nayol é minha prima. Como é que eu vou classificar a grandeza da minha prima? Uma pessoa bem frequentada, uma pessoa bem disposta. A Nayol, eu acho que é um sedativo para nós, primas, porque ela está sempre bem disposta. Ela dança muito, ri muito alto. Se calhar podemos dizer Tu consegues que por isso ouvi-la? é que é nossa prima, Não, porque eu não não bate ouço. 100, né? No bom sentido. Mas a Nayola é muito grande, é uma coisa que ela se calhar puxou da mãe, que é minha tia, mas a gente chama de prima, puxou da prima Rosa. Ela pode estar zangada, pode estar triste, pode estar a viver os problemas, as situações, mas a Nayol tem sempre uma palavra amiga. Ui, o que ela está aí a falar? Uma mulher bastante temente a Deus. Epá, eu não sei, eu acho que eu não sei. A única Como é que coisa ela te inspira, Maquiesse? Well, eu só já essa capacidade dela de rir à toa, os problemas estão aí. A Nayol é daquele tipo de pessoas que, por exemplo, se ela tiver sem dinheiro e se eu lhe disser, por exemplo, olha, Nayol, vem buscar dinheiro para resolver os teus problemas, ela vem ter comigo para buscar o dinheiro, e se eu lhe disser que não tenho, a Nayol vai fazer disso uma comédia. E então eu acho que isso inspira qualquer pessoa. Eu acho que com este exemplo consigo descrever mais ou menos a minha prima. Mas ela tem sempre uma palavra, pode estar na pior, mas tem sempre uma palavra positiva. É muito protetora, é uma característica deles todos, dos rapazes também, o Mário e o Mauro. Mas como a Nayola é aquela prima que convivemos, que saímos, que rimos, eu acho que eu não sei se consigo, eu não sei. Ela é minha prima e Estou então, perdida a chamar, eu se estou calhar eu sou ansiosa. suspeita. Olha, Maquiesse, eu peço desculpa. Eu não sei se tu consegues sair e voltar a entrar, porque a tua prima, ela está tão triste porque não ouviu nada do que tu disseste. Tá bem, eu não sei como é que se sai. A Deixa falta aí de uma hábito. cruzinha no teu Ok, ecrã. aqui, ok, tá bem, eu vou sair, depois volto a entrar. Boa. Até já. Consegues ouvir-me, Nayel? A ti sim, a ela não. Pois, mas epa, o que ela falou de ti, Nayel, tu gostas mesmo dessa prima, tens a certeza? É mentira. Amo. Olha, fantástico. Olha, Maquiesse,
tentou descrever, tem 3 palavras, claro que 3 palavras para te descrever é reduzir-te ao mínimo, mas eu pedi para ela tentar voltar a entrar, porque eu gostaria que fosse ela a dizer-te isso, e não eu a repetir. Deixa lá ver se agora vais conseguir ouvi-la. Oi? Então vamos lá mais uma vez, Maquiesta, a ver se dessa vez. Pois, mas ela ouvir? depois fica. Eu consigo ouvir, mas acredito A que ti a Nayel consigo, perde mas rede. ela não. Oh, Nayel, concentra-te. Ela perde rede. O que Eu foi? acho que não consegue mesmo, ela perdeu o som. Mas pronto, Mas ela tudo vai bem, ter a para oportunidade de finalizar, ouvir-te de na certeza gravação. que, exato, de certeza que Pronto, alguém aí vai eu ouvir. Para ouço. finalizar, eu devo dizer, eu gosto da minha prima, eu amo a minha prima. Aliás, eu amo a minha família. A Nayel é a prima do lado paterno, que, sei lá, se calhar começo a ficar já um bocadinho emocionada. Mas as outras. Mas Mas só tu aqui é muito ouves, não é? grande. A gente para em qualquer sítio, Assim podemos ficar muito a tempo sem gente nos para a ver, live mas e ninguém sempre mais. que nos encontrarmos, seja em Luanda, onde for, há sempre aquela satisfação. A Nayel é família. A Nayel é minha família. Amo a Nayel e agradeço por ter uma prima como ela. Não tenho muitas amigas, mas esta, pronto. É grande. Olha, vamos juntar, mas eu acho que também é prima, não? Sei. Artemisia, Não Migaça. consigo ver o rosto, infelizmente a Nayel não consegue entrar. Artemisia, eu acho que ela pediu para entrar, mas não quer entrar. Não, ela não quer falar, tem vergonha. Pronto, Mas esta é a Pronto. mensagem que eu deixo para a Nayel. Não sei se tem mais alguma pergunta, queira Não, saber. ao fim e ao cabo era só mesmo. Aliás, eu conheço a tua prima, tive a oportunidade de trabalhar com ela, tenho a oportunidade de trabalhar com ela, porque volta e meia ainda vamos falando. E eu já conhecia esse coração grande. Aliás, no primeiro Trajetórias eu disse que ia fazer com ela por ser mulher, por ser africana e por ser essa grande pessoa que eu já tive a oportunidade de conviver. Mas queria ouvir os primos, claramente, os irmãos a falar mais do lado humano, porque eu a conheço no meio trabalho. Eu sou mais velha que a Porque eu já Nayel. sei. Eu sou mais velha que a Nayel, 2 anos, não é muito, né? Mas sou mais velha que ela. E não me lembro de ter visto a minha prima, pelo menos no nosso meio, ambiente familiar, não me lembro de ter visto a minha prima irritada ao ponto É uma de pena, porque eu estou super ansiosa. Eu queria ouvir uma desrespeitar, Maquiesta ao a ponto falar, de mas pronto. a gente dizer, Já "Oh, sei mas que o que mal se não vai passa?" falar. É incomum, é uma atitude muito incomum. Ela está sempre, sempre, sempre bem disposta. E deve ser por isso que é muito abençoada. Tudo aquilo que ela agarra, prospera, tudo. E pá, é bom ter uma Nayel como prima. Que É bom. isso que eu tenho a dizer. Os defeitos dela, para mim, não interessam. Ela Anulam-se, sabe né? totalmente, porque as qualidades que ela tem acabam por camuflar todo o defeito que ela tem. Eu gosto da minha prima, eu amo a minha prima. Yeah. Maquias, muito obrigada pela Eu que tua agradeço, partilha. exato. E até uma próxima. Até Eu uma vou próxima. estar contigo quando aí for, que eu também Eu quero. não estou em Angola, não estou em Ah, Angola neste momento, mas se calhar vamos ter a oportunidade, ou quando eu estiver em Portugal ou em Angola, se calhar vamos ter a oportunidade de estar juntos. fantástico, fantástico. Até uma próxima. Muito Beijinhos, obrigada Maquias. Muito obrigada. Depois ela vai ligar para tu dizeres isso tudo. Ali Coitada, no não grupo, teve acesso. ali no grupo das primas folgadas, de certeza que vamos falar. Boa. Obrigada. Obrigada eu. Beijinho. Beijinhos. Nayel, depois disso, só me resta agradecer as 25 pessoas que ainda estão aqui conosco a ouvir essa tua história fantástica de vida, essa tua trajetória, o processo pelo qual passaste para chegares onde estás, com o amor que as pessoas te têm, foi possível através da tua prima e do grupo das primas folgadas que remarca a Raquel, o quanto tu és uma pessoa amada e eu já sei porque eu te conheço e sei que isso está ligado muito à forma como tu encaras a vida, a forma como tu ultrapassas dificuldades, a forma como tu és capaz de inspirar
as pessoas que estão à tua volta. E é isso, meus caros. Chegamos ao fim da nossa primeira trajetória. Eu espero que vocês tenham tirado tanto proveito como eu tirei. E daqui a 15 dias estamos de volta, dia 16, com mais um convidado especial. Eu não vou revelar, porque eu gosto de revelar os meus convidados no momento, que eu gosto quando eles se revelam, para vocês não pensarem que sou eu a exagerar. Eu espero sinceramente que possam ter tirado lições impactantes daqui. E Nayol, mais uma vez, obrigada por teres aceito o convite, obrigada por nos inspirar todos os dias, obrigada por essa tua alegria e até uma próxima. Obrigada, obrigada a todos, obrigada pelo carinho, pelo amor. Eu queria aqui mandar um beijinho muito grande para umas pessoas que fizeram, assim, uma parte da minha vida e que me retiraram de um mau bocado, que é um grupo que se chama Kami Squad. A todos vocês um beijo muito grande. Vocês sabem como assim, vocês estão aqui no coração. É um grupo de muita alegria e eles sabem. E eu queria mandar um beijo especial para todos vocês, tá bem? Para os meus primos que estão todos aí, para amigos, vocês fazem parte de mim. Olha, Tinashe, minha sobrinha, que eu tenho uma neta, que eu já sou avó de 4. Eu já sou avó de 4. Quando e então avô, quero ser como tu, Nayol. Então, muito obrigada, Shumara. Um beijo muito grande. Obrigada pelo teu amor, pelo teu carinho. Fiquei super feliz por ter sido a primeira a estrear este quadro. E espero que, na verdade, não falamos tudo, mas que, de alguma forma, tenha deixado aqui alguma alegria, alguma luz e algum amor, né? Que é tudo isso que me caracteriza. Então, o último pedido da Márcia, manda um beijinho para a Afro-Identidade, que eles estão todos abraçados por teres aceito o convite de estar aqui conosco. Afro-Identidade, eu mais do que o convite da Shumara, mais do que o vosso convite, eu quero desafiar-vos a pedir que vocês venham a Angola, ou que me levem até vocês, onde vocês estiverem, para a gente de forma alegre e com muito ritmo, porque a África tem que ter ritmo. Podermos então eternizar esse nosso laço. Sintam-se disponíveis, eu estou aqui para ajudar naquilo que for possível e naquilo que vocês quiserem fazer em prol da nossa África. Podem contar comigo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Obrigada. Ana, só última questão. A live vai ficar, sim senhora, gravada para vocês poderem ver e rever e inspirar-se cada vez mais na história desta grande mulher que está à nossa frente. Um beijinho nos vossos corações, até uma próxima. Beijinho. Obrigada, um beijinho, obrigada. Feliz noite.